Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos seguir os nossos estudos, né? Da última aula nós vimos o primeiro reinado, então o que foi isso? Lembrando, houve a independência do Brasil, o Brasil ficou livre de Portugal, nós chutamos o popô de Portugal para fora do país, ok? Nosso primeiro governante foi o cara que fez nossa independência, que foi Dom Pedro I, ele foi o imperador, né? Então ele não foi escolhido, foi colocado lá. Quando a última coisa que a gente falou da última aula, né? Que Dom Pedro I ele vai abrir mão do governo do Brasil e vai voltar para Portugal. E lá ele vai ser Dom Pedro IV, o rei de Portugal. E ele deixa o Brasil, deixa o poder do Brasil em nome do seu filho Pedro II. Só que Pedro II era muito novinho, tinha 5, 6 anos de idade, não dava para governar com essa idade. Então era necessário esperar Dom Pedro atingir a maioridade, atingir uma idade suficiente para que ele possa governar. E durante esse período alguém vai ter que governar no lugar dele. O país precisa de um governante. E aí vai ser um período chamado período regencial, ok? Regência é um período de espera que Dom Pedro II tenha a idade suficiente para governar. Então, civis, pessoas da sociedade normal, vão governar o país durante esses 10 anos, que vai ser o período de regência, ok? Não vai dar muito certo, vai dar muita revolução, o pessoal não vai aceitar muito bem essa ideia. Daí que Dom Pedro II vai assumir o poder muito novo, com 14 ou 16 anos de idade. Então, mas é o tema da aula de hoje, que é o período regencial, ok? Regência, então, é o governo de uma pessoa ou de algumas pessoas para manter o país estabilizado até Dom Pedro II assumir o poder, ok? Houveram algumas regências, algumas formas de regência. Primeira foi a regência trina provisória, de maneira geral dá para entender que é provisória. Depois regência trina permanente, trina porque são 3, né? Trina, 3. E depois uma outra regência chamada una. Você pode ver que as regências vão dando errado e você vai tentando mudar o estilo dela para ver se alguma delas vai funcionar. Naquela época existiam 3 partidos políticos, não é igual hoje que tinha tem um tanto, eram só 3, que era o Partido Liberal Exaltado, né? Liberal Exaltado, que é o pessoal que queria a proclamação da República, que aí faria com que o Brasil, cada estado do Brasil, né, Minas Gerais, São Paulo, né, cada um teria um pouco mais de poder, e não o controle total, como era o caso do imperador. Os liberais moderados, que eram os fazendeiros, os donos de escravos, que queriam algumas mudanças, mas não muitas, porque afinal de contas eles eram os governantes do país, assim, economicamente falando. Então eles querem mudanças, mas não muito grandes, porque eles não estão mal, eles estão bem, né? Mas algumas coisas podem melhorar. E os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I, que ele era o governante, ele fez nossa independência, ele tinha que dar um jeito de voltar. Então eram esses 3 partidos que governavam o país, que ajudavam a governar o país, ok? E são eles que vão tirar os regentes. Então a primeira regência, que foi a trina provisória, como o nome fala, foi provisório, logo que Pedro I vai sair, alguém tem que governar, então foi criado esse cargo de regência trina provisória para governar em 1831, para não deixar o país sem liderança. Depois vai vir a regência trina permanente, aí sim, são 3 governantes que vão governar durante um determinado tempo para ver se estabiliza o país. Nesse momento o pessoal moderado está muito feliz com o governo, enquanto os exaltados que queriam a república não estavam muito felizes, que eles queriam a proclamação da república de qualquer jeito. Então os moderados se deram bem nesse período. Dos 3 governantes, né, trina, 3 governantes, o mais poderoso sempre vai ter isso, igual lá em Napoleão. No período que Napoleão governou, houve um período de 3 pessoas governando, mas sempre um mandava mais, que no caso era Napoleão. No caso do Brasil, esse cara era o Padre Feijó. Ele era de longe o mais poderoso dos 3, então ele acabava direcionando mais a vida do país em comparação aos outros 2. Então ele cria a Guarda Nacional, o nosso exército ainda era muito frágil, né? Um país muito novo. A gente era colônia não pode ter exército. Então é muito custoso, leva muito tempo para fazer um exército. Não só para comprar equipamento, para ter dinheiro, mas sim para capacitar as pessoas a se tornarem soldados, bons soldados. Então cria-se a Guarda Nacional, cada região tinha a sua para garantir ali a estabilidade do país. É nesse período também que Dom Pedro I vai morrer lá em Portugal. Então a galera que era restauradora, que queria a volta de Dom Pedro I, já perdeu o motivo, né, já que Pedro I acabou morrendo. Como esse Padre Feijó era o cara que governava mais que os outros, ele vai dar uma reestudada na Constituição, para não dizer que é uma fraude. Ele vai achar alguma coisa, tudo que você quiser achar, você acha na Constituição. Essa lei aqui, se você ler desse jeito, ele fala assim, se você ler desse prisma, você vai entender uma coisa. Então o Padre Feijó vai fazer dessa maneira e vai conseguir perceber, então, vai conseguir implantar então um sistema chamado regência una. Agora é só um que vai governar. E adivinha quem é que vai ser?
Então, ao longo do seu governo, de 1835 a 1837, o Feijó vai fazer algumas mudanças, né? Vai haver a mudança da maioridade. Então, a idade que Dom Pedro II pode assumir como rei era 21 anos de idade, agora vai cair para 18 anos. Aqueles três partidos que eu falei para vocês, os liberais exaltados, moderados e restauradores, eles vão ser modificados e agora vão haver dois partidos, os progressistas e os regressistas. Então, os regressistas queriam o maior poder na mão de uma pessoa, a gente chama de centralização do poder. Para conseguir governar o país tem que ter uma mão forte, que é mais ou menos a ideia de um rei ou um imperador. Então, os regressistas são a favor disso. E os progressistas, que o Feijó fazia parte, que é o pessoal que queria mais descentralizar o poder. Né? Esse rei que manda sozinho, que ele manda... lá na nossa primeira Constituição, governo de Pedro I, existe o poder moderador, que era o poder que mandava em todos os outros poderes. Isso é o exemplo de centralização de poder. Eles não, eles queriam descentralizar o poder. Né? Haveria esse governante que teria muito poder, mas os governadores, os prefeitos ganhariam poder também para poder governar as suas regiões, não só ficar dependendo de uma pessoa só. Afinal de contas, se essa pessoa não for uma pessoa dotada de inteligência, se for uma pessoa mais simples e não conseguir governar direito, o país inteiro quebra. Agora, se você põe um pouco de poder em cada um, por mais que um faça errado, outros podem tentar consertar e minimizar esses erros do rei, do imperador. Mas como eu disse, esse é um período de muita revolução, vai ter muita revolução ao longo do país, muita gente querendo separar seus estados, né, transformar um estado em um país, que nem aconteceu. Né, a gente tinha, se você for olhar o sul do Brasil, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e embaixo havia uma outra província, um outro estado chamado Cisplatina, que onde hoje a gente chama de Uruguai. Então esse estado se soltou do Brasil e fez um país só, que hoje é o Uruguai, ok? Alguns estados do Brasil queriam fazer a mesma coisa. Então precisava de uma mão forte para segurar essas pontas, o governo de Feijó não estava conseguindo fazer, então ele vai sair do poder e vai entrar outro cara chamado Araújo Lima, que é o segundo regente Uno. Esse vai querer centralizar mais o poder na mão dele. Se a descentralização do Feijó não deu certo, vão tentar a centralização do poder na mão do Araújo Lima. Com isso, algumas revoltas que vão ter, tipo Sabinada, que aconteceu, e Cabaná, a gente vai, se der nas próximas aulas, eu vou falar sobre essas revoluções que aconteceram no período da regência. Esse Araújo Lima vai conseguir controlar, para evitar que esse pessoal se separasse do país. Mas mesmo assim, continua a instabilidade. Então, naquele momento, parece que o país precisava realmente de um imperador, uma forma de governo um pouco menos ditatorial não estava sendo aplicada. Então, em 1840, 9, 10 anos depois de começar o período regencial, Dom Pedro II, com, se eu não me engano, 14 anos de idade, vai assumir. A gente chama isso de golpe da maioridade. Então, fazem baixar a maioridade para 14 ou 16 anos de idade, e é a hora que Dom Pedro II assume o poder. E Dom Pedro II é muito longevo, ele vive muitos anos. Então, o governo de Pedro II vai ser muito grande, vai ser um dos reis, um dos imperadores que mais tempo governou o país, até porque ele assumiu muito novinho, né? Ali entre 14 e 16 anos de idade. Beleza? Então, esse período regencial foi a primeira experiência que o Brasil teve de um governo fora do imperial, fora de um imperador, ok? Inicialmente não deu muito certo, o país era muito novo, né? Até essa forma de governo que a gente tem hoje, que chama república, que chama democracia, demanda muita estrutura, muita organização para que alguém com poder chegue e mande, né? Você não pode deixar isso acontecer. O que acontece hoje no Brasil, né? Se eu não me engano, ano passado o Brasil se tornou o maior tempo que o Brasil tem de liberdade, né? Porque sempre tem uma ditadura. O Brasil proclamou a república, veio Vargas. Aí depois o Brasil voltou para a república, veio o período militar. Então sempre muito período pequeno de democracia. O ano passado fez o maior tempo que o Brasil tem democracia sem nenhuma interferência militar ou de ditador, qualquer coisa que seja, beleza? Mas isso demanda tempo, o país tem que se organizando, as estruturas têm que se organizando, a justiça tem que estar organizado, o legislativo tem que estar organizado para evitar que isso aconteça, beleza? Então, foi a primeira tentativa disso, não deu muito certo, voltou Pedro II, mas depois havia a proclamação da República e aos pouquinhos o Brasil foi se organizando. Né? Não é um país extremamente organizado, mas perante o que a gente hoje tem uma estrutura muito mais segura. Não é à toa que já faz tanto tempo que ninguém controla o Brasil, beleza? Ninguém, que eu digo, né, um ditador.
Então a ideia foi essa. Nas próximas aulas provavelmente a gente fala sobre essas revoltas que aconteceram ao longo do período regencial, beleza?